Hoje é dia de celebrações da Semana Santa e em Oeiras, a Rede Meio Norte vai transmitir ao vivo as celebrações, procissão do hoje tem procissão, amanhã tem procissão, inclusive hoje é a procissão do fogaréu, que é uma das mais tradicionais, essas imagens aí feitas pelo Danilo Romero, agora recentemente, mostram a linda catedral de Nossa Senhora da Vitória, primeira igreja construída no estado do Piauí, e imagens da procissão da sexta-feira passada, que é a procissão de Bom Jesus dos Passos, muito representativa, que tem um significado muito grande, ela dá início a essas celebrações, é um ritual, ainda uma tradição portuguesa, o Eiras tem muito da tradição portuguesa, e aliás, os rituais religiosos da religião católica são extremamente associados à tradição portuguesa. Nós estamos com a Socorro Barros, que é historiadora, ela está em Oeiras e conversa com a gente agora sobre essa tradição, a tradição da celebração da Semana Santa. Bom dia, Socorro. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Tudo bom? Bom vê-la novamente. Bom, então conta pra gente, Socorro. Hoje é o fogaréu, né? Fala um pouco sobre essa procissão, o que que ela significa. Ela tem uma característica, só homens fazem parte, né, da procissão do fogaréu. Me conte como vai ser então hoje à noite. Então, Cíntia, as atividades religiosas, elas começam desde o momento que a manhã inicia, né? Então, a igreja está aberta para receber os devotos, tem esse preparar primeiro as orações. Quando é às 15 horas, a comunidade ela começa a chegar na igreja, porque às 17 horas tem a missa, chamada missa de lava-pés. É o momento em que representa quando Cristo lavou os pés dos apóstolos. É nesse momento que tem a transubstanciação, então tem o momento em que a hóstia se transforma em corpo e sangue de Cristo. Nesse momento da missa, que começa às 17 horas, tem essa procissão, né, dessa transfiguração dentro da própria igreja, e a adoração desse Santíssimo. É um momento de adoração do Santíssimo, de adoração dessa hóstia sagrada, que alimenta o corpo e o espírito do devoto, do cristão. Depois desse momento, que termina por volta das 19 horas, as mulheres, grupos de mulheres, se revezam de hora em hora nesta adoração do Santíssimo na capela do sacrário, né? A capela do sacramento. Os homens vêm para fora da igreja, cada um com sua lamparina, a lamparina produzida artesanalmente na cidade. Essa prática, ela passa de pai para filho, e aí às 20 horas, né, começa, 20 horas e 30, começa o momento da cantoria para iniciar essa procissão. Aí acontece a procissão dos só os homens que participam dela, né? Os homens pelas ruas do centro histórico da cidade, com as suas lamparinas representando os soldados romanos à procura do Cristo, que era para o momento da crucificação. As mulheres, elas se revezam em oração, e as outras que não participam desse momento de oração, elas ficam pelas calçadas dessas ruas, fazendo essa vigília desses homens. Não uma vigília de vigiar, mas de estar presente sem poder participar. É um momento muito bonito, bem significativo, né, cheio de simbologias. No final dessa Socorro, procissão, os homens se encontram todos no patamar da igreja. E Socorro. nesse momento, oi, Então, Cíntia. só interrompendo você um pouquinho, ah, eu não sei se ainda é assim, mas as luzes da cidade se apagavam, né? Ficava só a luz da procissão, né? Isso das lamparinas. Elas se apagam. Ainda, né? Todas as
luzes, né, a cidade ela fica na penumbra, porque os homens vão passando pelas ruas, as luzes se apagam, fica iluminado só pelas lamparinas dos homens. Uhum. Óbvio que hoje, com toda essa modernidade, essas luzes elas não são totalmente apagadas. No passado acontecia isso porque o gerador desligava, né? Tinha um momento do gerador ligar, o gerador de energia ele ligava e ele desligava naquela hora. Então, quando desligava o gerador de energia, ficava totalmente escuro. Hoje não, né? Então, mas a cidade, o centro histórico, ele fica numa penumbra. E aí fica iluminado só pelas lamparinas desses homens. Tem umas estimativas, Cíntia, que esse momento já reuniu 10 mil homens. Nós estamos com 2 anos Que sem não. vivenciar essa tradição, que não é só uma tradição religiosa, mas é uma devoção. Então, a gente tem uma expectativa que essa quantidade ela seja maior esse ano depois dessa pandemia, Exato. como foi a A de procissão Bom Jesus dos de Passos, Bom Jesus dos que Passos foi na sexta-feira exatamente passada, isso, que teve tá? um número maior de fiéis, do que na última edição, em 2019. E na sexta-feira tem qual é a celebração que acontece lá, que será transmitida, inclusive, só voltando a lembrar, pela Rede Meio Norte de Comunicação. Exatamente, é a sexta-feira da Paixão, Uhum. né? A sexta-feira da Paixão, cedinho, é um momento só de oração, né? De contrição. Então, inclusive as avós, as bisavós, as tias, né, de 80, de 90 anos, ainda tem mais presente esse dia santo, que no passado não tinha nenhuma atividade, nem tomar banho, a gente não podia tomar banho, né? Não cortava nada, não se cortava, tudo era feito na quinta-feira, que é a quinta-feira da paixão, como a gente chama aqui, né? Uhum. Desde ontem, quarta-feira, chamada Quarta-feira de Trevas, os sinos silenciaram. Então a gente não ouve toque de nenhum sino, porque sino tem um som festivo. Quem Claro. substitui esse som é a matraca, né? Então a matraca é quem faz esse momento de chamar para reflexão. O Cristo vai ser crucificado. Ele está sendo preparado para esse momento. Então na sexta-feira, às 15 horas, o Cristo é pregado na cruz. Esse momento, a comunidade está na igreja e ele é afixado nesse madeiro, e a comunidade dentro da igreja continua fazendo suas orações. É um dia que não tem comunhão, não tem o momento da transubstanciação, né? Mas há a comunhão, porque a comunhão, depois desse momento de oração, essa missa da paixão, a comunidade comunga, mas a hóstia é a hóstia que foi transubstanciada na quinta-feira, aquela que as mulheres ficaram em oração e vigília durante a noite da quinta-feira inteira. Uhum. Então, aquele momento da quinta-feira que as mulheres estavam em adoração a esse Santíssimo é distribuído à comunidade na sexta-feira. Às 19 horas, o que vai acontecer às 18 horas começa o sermão da paixão. Então, tem esse sermão e o momento do descimento da cruz. Tá certo. Depois que o Cristo é descido da cruz, aí tem a procissão da paixão. Que no passado todo mundo ia para casa depois desse momento esperando a aleluia do sábado. Com Tá a certo. modernidade, é o momento também das famílias se juntarem, né? E aí também matarem essa saudade de 2 anos de pandemia. Tá Então, certo. sempre vai ter uma festa comunitária por aí. Às 0 horas da sexta-feira, aí acontecem as festas, né? As festas particulares, as festas comunitárias, né? As casas de show fazem as festas, que no passado isso acontecia só às 0 horas do sábado. Tá certo. Olha, Socorro, muito obrigada por falar um pouco para a gente. Imagino como está sendo esse momento em Oeiras, né?
essa cidade que é tão, onde as pessoas conservam tanto essa tradição e que se toma nesse momento, né, se veste literalmente, né, ela estava vestida de roxo na sexta-feira passada, se veste, e a sua população, a população fica em torno dessa praça linda que a gente está mostrando ali na imagem, e vai às ruas e encampa, porque é importante lembrar, a gente já está realmente com o nosso tempo aqui muito estourado, mas é importante lembrar que a grande diferença das celebrações da Semana Santa em Oeiras é que elas envolvem a comunidade. Tem a religião, tem o bispo, os padres, os sacerdotes, todo mundo que é da igreja, sim, mas a comunidade, ela é que toma conta, basicamente, inclusive, literalmente toma conta em muitos momentos. Socorro, muito obrigada. Um bom dia para você. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. E venham a Oeiras vivenciar esse momento de fé. Muito obrigada. Bom dia. Vale muito a pena, vale muito a pena. Vamos para o intervalo, voltamos já.